Doutor Álvaro com a gente hoje. Claro que todos os olhares do mundo estão nesse momento acompanhando essa crise terrível no Oriente Médio e nesse instante em especial a situação de quem vive na faixa de Gaza. Eu não tenho a menor ideia, doutor Álvaro, como um profissional de medicina trabalha numa circunstância como essa. Circunstância de guerra, todo mundo sabe que é algo extremo, né? Mas uma situação em que está faltando absolutamente tudo. Não tem energia elétrica, não tem água, não tem mantimento, remédio, enfim, não tem nada. Eu queria que você falasse um pouco desses profissionais, como é que é uma situação dessa, o que é possível fazer. E imagina o desespero, né? Você tem lá o tal do juramento, né, sagrado, de quem é médico, e simplesmente você não, às vezes não consegue salvar uma vida realmente por falta de condições. Bom dia, doutor. Bom dia, Barão. Bom dia para a Roberta, Bom para os nossos dia. ouvintes, né? Todo mundo tem acompanhado, né, Barão? E a Roberta está numa situação caótica, né, que vem vivendo essas áreas de conflito, né? Existe uma experiência global com relação a lidar com conflitos e saúde dentro desse contexto, né? A situação de caos assistencial, às vezes até bombardeio dentro dos hospitais, a gente viu isso acontecer recentemente. Existe, obviamente, uma priorização para tratar a criança, pessoas com maior potencial. Quando você tem uma situação de caos assistencial, você vai priorizar salvar grupos específicos que têm maior potencial de expectativa de vida, né? Mas, obviamente, numa situação que faltam coisas básicas, né, como água, insumos hospitalares, é muito complicado a gente prestar uma assistência adequada. A gente até, guardadas as devidas proporções, lembra do caos essencial quando estava faltando oxigênio durante o momento da Covid-19 e a situação de total fragilidade do profissional da área da saúde ali dentro daquele contexto. Lembrar que nesse cálculo de baixas em guerras, crianças e mulheres sofrem muito no sentido da violência, né, nesses locais de desabastecimento de água potável, doença diarreica, surto de doença infecciosa, propriamente tratar ferida, trauma, queimadura, tudo isso acaba sendo a logística principal dentro desse caos, né, que se comporta aí os hospitais, que muitas vezes não tem nenhuma estrutura para prestar uma assistência adequada para os feridos e começa a se acumular quando falta alimento, falta água, um monte de situações que precisam ser, são emergências médicas, desidratação, especialmente quando você não tem um aporte de alimentos e de água adequado, contaminação de alimentos, surto de doença respiratória, tuberculose, então bem complexo a situação de ajudar pessoas dentro desse caos assistencial. Sabe, doutor, que a gente está acompanhando alguns brasileiros ali na região que entram no ar com a gente todo dia, trazendo mais detalhes de tudo que está acontecendo e relatando a dificuldade para encontrar água potável, né? Dizendo que estão tomando água muito salgada, dificuldade para conseguir alimentos, perdendo um dos nossos, um palestino, né? Que é casado com brasileira, tem 2 filhas, o Hassan Rabin, relatando para a gente que a cada dia a esposa dele perde 1 quilo. Muitas grávidas também na região. E isso também, como você falou, falta de água e de alimento ajuda na disseminação de várias doenças muito específicas e que precisam de um tratamento complexo, que não é o caso, não acontece nesse momento na região. Pois é, Roberta, né? Quando você não se alimenta, você não ingere líquidos, além de desidratar, você vai perdendo peso, vai caindo a sua imunidade, você fica mais suscetível a adquirir algumas doenças, ainda mais em lugares que tem nos bunkers, conglomerados de pessoas. A transmissão de doença respiratória por um contato muito próximo, onde você tem uma grande quantidade de pessoas aglomeradas no local, é significativa, especialmente patógenos respiratórios. Então, não é incomum da gente ver descrição de surto de doença, várias pessoas pegando ao mesmo tempo, e aí, sem uma assistência médica adequada, sem antibióticos, sem intervenção, sem tratamento, a morbidade, a mortalidade aumenta nesse contexto indireto aí de vidas perdidas por falta de uma assistência adequada durante conflitos armados, né? O senhor chegou a citar rapidamente uma curiosidade. Claro que quem trabalha, por exemplo, naquela associação Médicos Sem Fronteira, são profissionais que estão acostumados com situações extremas, situações de limite, né? Situações em que você não tem o que tem num hospital tradicional grande de uma metrópole. O senhor falou que tem um protocolo, né? Primeiro crianças. Como é que funciona isso, doutor? No meio daquele caos, no meio de uma situação de guerra, literalmente, num cenário desse, tem algumas situações já pré-definidas? Tem pacientes que você vai ter um grau de investimento maior. Quando você não tem recurso, você entra no local ali numa situação assistencialmente muito ruim, você vai pegar os pacientes mais graves, especialmente nesses grupos, né, que a gente, com maior expectativa de vida, e vai tentar fazer hidratar. Muitas vezes o programa de Medicina Sem Fronteiras, que é um programa espetacular, né, dos médicos que vão para esses locais de difícil acesso, conflitos armados, conflitos étnicos na África, na Ásia, tem uma experiência enorme, eles são extremamente
capacitados e treinados para essa situação, você vai hidratar, dar alimento, contenção de ferida. Você não tem muito recurso, né? Por exemplo, entubar um paciente, ventilação mecânica, você não consegue fazer isso. Então, você vai acabar priorizando o que você consegue fazer naquele momento também para aliviar o sofrimento. Alguém com dor, né, ali que está dentro de uma situação que precisa de uma analgesia para sofrer menos, dá mais qualidade até para a morte de uma pessoa mais digna naquele contexto. Então, é uma situação onde você vai ter que priorizar ali em detrimento de muitas outras vidas que vão ser perdidas, porque você não tem nem número de pessoas, número de enfermeiros, de equipe médica para poder ajudar essa população. Ô, doutor, as notícias que chegam para a gente dão conta de que os hospitais na faixa de Gaza devem colapsar nos próximos dias. Queria que o senhor traduzisse para o nosso ouvinte o que é o colapso desses hospitais exatamente. O colapso, de novo, você está numa situação que a gente viu durante a Covid-19. Não sei se vocês lembram, taxa de ocupação de 95%, 100%, chega alguém, não entra mais ninguém. Agora, imagina uma situação muito pior que essa. Você não tem profissional dentro do hospital para atender, você não tem insumo, você não tem área física, cai uma bomba dentro do hospital. O que você faz? Né? Para onde você começa? De onde você vai tirar? Onde você vai levar os pacientes? Então, o colapso é você não ter mais, chegar no seu limite de assistência, no seu limite como profissional, como equipe multidisciplinar, e às vezes você não tem mais nada para fazer. Realmente é uma situação que quem deve estar vivendo lá, os profissionais médicos, deve ser terrível você viver um momento que você não pode fazer nada pelas pessoas porque você não tem a mínima condição de assistência. Inclusive, até uma situação que bota isso sua própria segurança, né? Como pessoa ali, de prestar uma assistência adequada, ao mesmo tempo se manter seguro dentro do local. Então, realmente, situações que as cenas que a gente tem visto nas últimas semanas são cenas lamentáveis, faz a gente sofrer como ser humano, sofrer como médico, vendo a falta de assistência dessas pessoas, né? A despeito de motivos de guerra, a gente não quer ver essas pessoas sofrendo, morrendo, sem assistência médica. Fico imaginando o sentimento de impotência, né? Você se desloca da sua casa, da sua região, porque normalmente são estrangeiros que vão até esses locais, né? Não são nascidos, na maioria, ali naquela região de Gaza, por exemplo, não são palestinos, né? E aí são colocados em situação extrema. Você acaba criando, de alguma forma, uma expectativa de salvar vidas e, às vezes, não dá. Simplesmente não dá porque falta tudo. Falta tudo. Doutor, eu queria mudar um pouco de assunto com o senhor, afinal de contas, estamos vivendo o Outubro Rosa, Outubro Verde, ou seja, um mês para ter lembranças, para ter prevenção, né? São essas cores todas que a gente acompanha aí, para lembrar de como a saúde, a prevenção é fundamental, né, doutor? Isso, Barão. Acho que duas doenças que são importantes a gente falar, tem uma importância enorme, né? O câncer de mama nas mulheres é uma das doenças que mais mata mulheres no nosso país, né? É importante falar sobre autoexame, prevenção, mamografia, hábitos de vida saudáveis para as mulheres. A gente sabe que o risco de câncer de mama está associado a tabagismo, etilismo, obesidade, má alimentação, e diagnóstico precoce é tudo, né? Se você, mulher que está escutando a gente aí, que não faz seus preventivos, não faz mamografia, é importante considerar, sim, ter uma rotina de exame de autocuidado, porque realmente o avanço da oncologia foi espetacular nos últimos anos. O diagnóstico precoce salva vidas, especialmente no câncer de mama. Então, importante nesse mês a reflexão, o autocuidado, não esquecer de falar de câncer de mama, né? Paralelamente, também é um mês de prevenção sobre a sífilis, que é uma doença que a gente acha que acabou no mundo, né? Uma infecção sexualmente transmissível. E sabe, Barão, Roberto ouvintes, o que dói a gente ver no dia a dia é caso de sífilis, transmissão neonatal, né? Da gestante que faz lá o pré-natal e não se testa, ou o profissional esquece de pedir o exame, e existe transmissão para o recém-nascido. E o Brasil tem coeficientes muito ruins nos últimos anos com relação a sífilis neonatal. Então, dados de crianças que nascem com má formação porque a gestante não fez o pré-natal, não fez a sorologia de sífilis. É uma doença facilmente transmitida durante a atividade sexual, então fazer teste com frequência. A gente só quer se testar quando aparece algum IST. É interessante também ter uma rotina de testagem, mesmo quem não é gestante ou tem uma vida sexual que às vezes escorrega, não usa preservativo, de fazer exame com frequência. O tratamento é muito simples, com derivado de penicilina, uma doença facilmente tratável. A questão é que as pessoas não se testam, né? Então não dá para saber. A doença pode ser extremamente assintomática no caso da sífilis. Muito bem. Doutor Álvaro, obrigado pelos alertas, pela explicação desse momento tão complicado no que se refere à medicina nesse conflito. A gente volta a conversar na semana que vem, doutor. Um grande abraço para o senhor. Obrigado, Barão. Obrigado para o Roberto. Eu vou lembrar que amanhã, dia 18 de outubro, é dia do médico.
Eu queria deixar um abraço Parabéns, doutor. todos os Parabéns, meus muito colegas legal. da área da saúde aí que lutam bravamente para poder prestar uma assistência boa para a população em geral. Com todas as dificuldades que a gente tem no nosso país, sistema único de saúde, um sistema que tem que se fortalecer para prestar assistência adequada para a população carente, que não tem acesso à rede privada. A gente torce muito para o fortalecimento do SUS e que as pessoas tenham acesso à vacina, bons tratamentos, espera curta para consulta, espera curta para fazer cirurgia. A gente torce muito para que isso aconteça nos próximos meses, nos próximos anos no nosso país. É isso aí, tomara. Doutor, parabéns em nome de toda a classe médica, que também foi muito, muito guerreira. Infelizmente, alguns médicos morreram em meio à pandemia de Covid, e a gente está acompanhando a situação extrema também, em que médicos, alguns dão a vida para salvar os pacientes nessa guerra. Doutor, parabéns, um grande abraço, até semana que vem. Valeu. Tchau, gente. Muito bem lembrado, doutor. Um beijão para você. Até semana que vem.